Vamos começar a continuar com esse nosso estudo sobre conversas sobre espiritualidade. A espiritualidade é a expressão exterior daquilo que você tem na sua vida. Então, aquilo que, o seu interior mostra aquilo que você vem a fazer. Então, uma pessoa preocupada com a natureza, com a ecologia, a religiosidade vem de fora para dentro. A religiosidade está preocupada com isso que nós estamos fazendo. É lógico que aqui tem religiosidade, né? Porque nós viemos aqui, estamos nos reunidos, nós cantamos, nós oramos, tudo isso. Mas ela para nisso. A religiosidade se esgota em si mesma. A religiosidade faz por si mesma. Eu fui à igreja, pronto, cumpri minha obrigação. Eu falei de orar de olho fechado. Não, eu não estou prestando atenção, estou pensando no jogo do Corinthians, mas eu estou de olho fechado, eu estou orando. Eu estou na igreja, eu não fiquei em casa assistindo sei lá o quê. Vocês vão entender? A espiritualidade me move interiormente, o meu corpo, a maneira como eu trato o meu corpo, aquilo que eu como, a preocupação que eu tenho com o próximo, com a natureza e etc. Então, a espiritualidade é isso. É muito mais que religiosidade. Então, há pessoas que são ateias. O que é um ateu? Ateu é uma pessoa que não crê em Deus, mas são espirituais. Lembra do Betinho, que criou aquela questão da fome? Ele se preocupou com as pessoas famílias, ele trabalhava, isso tem a ver com espiritualidade. Então, guarda bem isso, tá? Isso é espiritualidade. Nós vimos na semana passada a espiritualidade do espetáculo. Ou seja, aconteceu lá efeitos especiais, né? Porque Jesus transfigura, aparecem duas pessoas da história, aparece lá o Elias, aparece lá o Moisés, não é? Negócio lá, aparece nuvem, a voz de Deus lá de cima, teve de tudo. Mas o que eles estavam fazendo enquanto isso acontecia? Dormiram. Então, assim, não tem intimidade com Deus, não conseguiram orar. Estava ali. Outra coisa que havia lá era a expectação. A expectação assim, vamos ver o que vai acontecer. Então, essa espiritualidade em que a pessoa precisa de efeitos especiais. Como é que isso acontece hoje? Quais são os efeitos especiais? Luz piscando, tudo escuro, sai fumaça. Não estou falando que isso seja errado, não estou falando isso. Né? Mas, se você tirar isso, metade estou sendo otimista, não aparece mais lá. Não é isso? Se não tiver uma banda lá daquelas de arrepiar, o pessoal vou para outra igreja. Entendeu? É um espetáculo, é um showzão. Igual os discípulos, que maravilha, olha, Jesus transfigurou, olha, apareceu lá o Elias, sei lá. Então, é isso. Mas acaba no show, sai todo mundo alegre, minha foi uma bênção, e daí por diante. E outra coisa, a espiritualidade do espetáculo é sem discernimento espiritual. Sabe, por que nós estamos aqui? Qual é o nosso discernimento neste momento? Qual é o nosso discernimento sobre a importância da palavra, sobre a importância da oração? O que a gente entende por isso? O que eu estou fazendo aqui neste lugar? Ser membro de uma igreja? Qual é a nossa missão? Veja, aqueles discípulos não tiveram discernimento. Eles não perceberam a pessoa de Cristo, que é o centro. Não é Elias, não é Moisés. Vamos fazer uma tenda para nós três. Não, o centro é Jesus. Eles não perceberam a centralidade da missão de Cristo, porque enquanto Jesus estava ali com aqueles dois elementos da história, Moisés, Elias, ele estava falando sobre o quê? Estava falando sobre a morte,
de Jesus que estava para com eles. Jesus estava comentando com eles, eu vim para morrer. Estava conversando um negócio central, né? Porque se Jesus só tivesse feito um milagre e não tivesse morrido na cruz, de que serviria tudo aquilo? A centralidade dos seus próprios ministérios. Por quê? Porque aqueles discípulos não entendiam por que eles tinham sido chamados. Como que a gente vê isso? O que eles queriam fazer com Jesus e com Moisés e Elias? Vamos ficar aqui nesse monte, vamos armar 3 cabanas, vamos ficar aqui. É como se a gente fizesse assim, não, irmãos, aqui é a igreja. É tão gostoso esse ambiente, essas músicas, o nosso companheirismo. Vamos ficar aqui na igreja, parar. Hoje tem que ir no templo. E saiu do templo, acabou o aspecto da nossa missão. E eles não discerniram o caráter de Deus. Por que eles não discerniram o caráter de Deus? Porque diante de tudo aquilo, o que eles sentiram? Medo. Quero com medo. Medo de Deus. Então a gente percebe hoje também um tipo de espiritualidade calcada no medo. Não é? Cuidado, hein? A mão de Deus pode pesar sobre a sua vida. Esse mês você não deu dízimo. Você faltou na escola bíblica. Você não veio no mutirão. Esse tem até razão. Então é isso que a gente viu. Nós estamos falando sobre 3 tipos, modelos de espiritualidade. A primeira modelo de espiritualidade é a do monte lá em cima. E aquele espetáculo que aconteceu. E pronto. Hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o segundo tipo de espiritualidade, que é a espiritualidade sem fruto. Lucas 9, 36 a 42. Os discípulos desceram, e lembra que só subiram 3 discípulos. Eles desceram, então lá tinham mais 9 discípulos, e estava maior confusão. Maior confusão. Por quê? Um pai levou o filho para que os discípulos orassem por ele e o libertassem, e não conseguiram. Batista não gosta muito de pensar muito nessa questão, né? Eu já fui chamado algumas vezes para orar por pessoas que estão tendo qualquer coisa que a gente chama de endemoniado. E eu nunca gostei muito de ir, mas eu sempre fui. E aí os discípulos lá, sai capeta, sai. E aí o que aconteceu? Nada. Né? Essa é a espiritualidade sem fruto. Uma espiritualidade não apresenta soluções. Estavam com Jesus, ouviram muitos ensinamentos de Jesus, mas na hora de dar uma palavra, vamos tirar desse contexto do endemoniado, né? Mas alguém te procura, olha, meu marido me abandonou, o que você fala? Olhe por mim, porque eu estou desempregado, sem dinheiro, o que você... Qual é a sua reação? Eu me lembro uma vez lá na igreja, num culto de oração, o estacionamento da igreja fica embaixo, o templo é lá em cima, e tinha uma pessoa lá tomando conta do estacionamento. E ele chegou meio bêbado. E aí ele perguntou para a pessoa lá, escuta, aqui tem igreja, não sei o quê. Aí o diácono lá falou assim, olha, vai para casa, fica bom, volta aí outro dia. Aí o bêbado olhou para ele e falou assim, escuta, é só isso que você tem para me dizer? Me mandar embora? Aquilo se viu como uma lição para aquele diácono, e depois ele me contou essa história, falou, puxa, tá vendo, pastor? Aí ele acabou levando ele para cima, e aquela pessoa frequentou a igreja por um bom tempo. Sabe assim, uma espiritualidade que não produz nada, um pai desesperado, o diabo invadiu a casa dele, o diabo arrebentou com a família dele, porque tinha um filho lá que dava tanto problema. Imagine um pai que tem um filho, por exemplo, drogado.
Aí alguém fala, escuta, dá um pulo lá em casa, meu filho é assim. Isso não faz nada, não acontece nada. Aquele homem, aquele rapaz, estava... Alguns falam que ele tinha epilepsia. E acho que isso não cabe. Ele tinha um problema. Ele tinha um problema, né? Então o pai vai lá, procura os discípulos e para procurar ajuda, mas eles não tiveram nada para fazer. Aí eu estava pensando, o que a igreja tem oferecido para essa sociedade sem esperança e aflita? O que a nossa igreja aqui pode oferecer para essas pessoas que estão por aí, no bairro aqui do Parque do Carmo? Que resposta a igreja dá? Nós temos confrontado o poder do mal. Então, não basta apenas conhecimento. Nós precisamos de poder. O reino de Deus, ele não consiste simplesmente de palavras. Entende? Os discípulos estavam lá discutindo teologia, sei lá o que eles estavam discutindo, mas o que precisavam fazer mesmo. Às vezes a gente está na igreja e fica discutindo tanta coisa. A gente assiste toda a escola dominical, conhece a Bíblia de ponta a ponta. Mas, e aí? Quais são as soluções que nós apresentamos para este mundo? O que nós estamos mostrando? Olha, eu tenho um caminho melhor aqui para você seguir. Notem que essa espiritualidade também era uma espiritualidade apenas de palavras. Eles estavam envolvidos, aqueles discípulos, numa discussão interminável com as pessoas que estavam ali. E eles estavam perdendo tempo simplesmente discutindo. É bom, às vezes, discutir, tratar de certos assuntos, mas passar o tempo discutindo é uma estratégia que o diabo usa para nos manter fora do combate. Aí então a gente fica discutindo. O que a gente fica discutindo hoje? É pecado ou não tomar cerveja? Torcer para o Corinthians ou para o Flamengo? Claro que é. A gente fica discutindo isso, né? A ceia, de que jeito tem que ser? Tem que ser. Que roupa a gente usa na igreja? Apenas palavras. Há crentes que passam a vida inteira discutindo assuntos empolgantes sobre a segunda vinda de Cristo, a melhor escola de escatologia, etc. Mas não passam disso. A discussão sem ação é paralisia espiritual. Outra coisa que nós vemos nessa espiritualidade sem fruto é uma espiritualidade sem a confrontação do mal. Havia uma cena trágica ali naquela vida. E não conseguiam fazer nada. Meus irmãos, a gente tem visto coisas trágicas hoje, nesse nosso mundo. Ontem houve aquele ataque do Irã sobre Israel, e quando Israel já está querendo exterminar o povo palestino. Sendo que Cristo morreu tanto pelos israelitas quanto pelos palestinos. Deus ama tanto os israelitas quanto os palestinos. Mas parece assim que a solução é exterminar. É o mesmo que a gente vê entre Rússia e Ucrânia. Cada dia morre gente. Isso no âmbito muito maior, mas no nosso pequeno âmbito. Como é que nós temos confrontado o mal, as coisas erradas que vão acontecendo por aí? O mal das drogas, o mal
da homofobia e coisas desse tipo, né? Então, essa espiritualidade sem fruto, ela não... É tudo tranquilo. Vamos viver a nossa vidinha aqui e está tudo muito bem. E uma última característica dessa espiritualidade sem fruto é uma espiritualidade sem poder. Por que os discípulos não puderam expulsar lá e curar e libertar aquele menino? Porque eles não oraram. Lembra aquele... Bom, estou falando dos 3, mas aqueles lá também não deviam ter orado, porque Jesus falou, olha, isso aqui só com oração e jejum. Eles não oraram e eles também não tinham fé. Uma fé tímida. Alguém já te pediu, ore por mim? Alguém já falou isso com você? Ore por mim, por algum motivo? O que você fez? Você teve coragem de falar assim, olha, vamos orar aqui agora? E colocou aquele problema diante de Deus, na presença daquela pessoa? Ou você falou assim, vou orar sim. Vou orar sim, não fez nada. Eu vou levar você na igreja. Ou vai lá na minha igreja que a gente vai orar para você. Mas você parou para orar para aquela pessoa? Você, quando vê alguma coisa errada, você tem autoridade, tem o poder, porque poder está relacionado com conhecimento e está relacionado com intimidade com Deus. Quando você está na presença de Deus, quando você gasta seu tempo buscando a comunhão, o Espírito Santo que habita em você vai lhe dar coragem, vai lhe dar energia, vai lhe dar ousadia por aquilo. Quando a gente está em comunhão com Deus, a gente vai, não, quem sou eu para orar? Eu não tenho o dom da oração. Conversa fiada é essa. Tá bom? A espiritualidade sem fruto. Espiritualidade só de palavra, não é? Mas espiritualidade, não, eu creio. Já vi muita gente discutindo, eu creio que Deus pode fazer isso. Crê, tá bom. E aí? E aí? Qual o resultado disso? Qual é o fruto disso? Eu quero uma espiritualidade que produza frutos. Não o que você diz, não o que você aparenta ser, mas aquilo que você produz. E na próxima quarta-feira, a gente vai estar falando aqui sobre o terceiro tipo de espiritualidade, que é a espiritualidade de Jesus. Então, a espiritualidade apenas de espetáculo, a espiritualidade sem frutos e a espiritualidade de Jesus na próxima quarta-feira, se Deus quiser.